Aí, meus queridos que vão fazer o vestibular da Estadual de Minas Gerais, vocês acharam que não ia ter não ia ter o vestibular de vocês, né? Confessa, se você é meu seguidor e você viu um formulário que eu botei há um tempo atrás, né? E eu falei pra galera assim, ó, preenche o vestibular que você vai fazer e tal, botei umas opções, não tinha Estadual de Minas Gerais nas opções, aí teve um pessoal que ficou muito frustrado. Professor, e a Estadual de Minas Gerais? Tu não dá bola pra nós, aquele drama dos vestibulandos, então toma! Tá aqui o vídeo da Estadual de Minas Gerais. Nós vamos fazer agora algumas questões para te mostrar como cai gramática nessa prova, tá? Então eu vou começar, tá aparecendo já aqui para você, duas questões até bastante simples, bem diretas. É uma prova que cobra gramática de maneira bem direta e até então não tão aprofundada. Mas a próxima questão, a terceira que eu vou mostrar na próxima tela, aprofundou algo que eu trabalho nas minhas aulas e nunca tinha visto cair em vestibular. Na prova da Estadual de Minas Gerais eu encontrei, quando eu olhei assim, eu digo, cara, os caras cobraram isso. E cobraram, então segura aí que até o final do vídeo eu vou mostrar. Mas vamos começar com essas duas mais simples, tá? Primeiro, no trecho o importante é realizar uma atividade que gere bem-estar. Além disso, é válido ter sempre em mente que os exercícios físicos aumentam a expectativa de vida. Aproveita e pega essa dica. O conectivo grifado tem valor de sequência, afirmação, consequência ou adição. O que acontece é que você sabe que o além disso é adição, né? Então você iria na letra D. Só que esse sequência deu aquele medinho, né? Além disso, em sequência, pode ser. Porque vamos combinar, afirmação não é, né? Afirmação não seria. O que poderia ser um conectivo de afirmação? Não tem uma oração que indica afirmação, mas é naquele sentido do e sim, sabe? Não foi tal coisa e sim tal coisa, tô afirmando. É uma oposição que indica afirmação, não é o caso. Consequência também não é. Sabe que consequência, para ter o valor de consequência, até poderia ser uma conjunção conclusiva, portanto, por isso, teria um valor semântico de consequência, ou tem que ser uma oração adverbial consecutiva mesmo. Ele estava tão acostumado com isso que errou a questão, né? Que acertou a questão, porque estava acostumado. Aí seria uma consequência. Tá, ficaríamos entre sequência e adição. Para eu ter uma ideia de sequência, eu tenho que ter as coisas enumeradas em ordem. Então, um conectivo, que não é introdutório de oração, mas que a gente usa na redação, por exemplo, que dá uma ideia de sequência, é o em primeiro lugar e o em segundo lugar. O em segundo lugar dá uma ideia de sequência, né? Então eu boto em primeiro lugar lá, adicionalmente, em seguida da ideia de sequência, tem que ter essa ideia de ordenação dos elementos, o que não é o caso aqui. Ele faz uma afirmação e diz, além disso é válido outra coisa. Então é apenas uma adição. Poderia gerar uma dúvida entre A e D, mas o gabarito é a letra D. E na segunda questão, a alternativa correta no que se refere à concordância verbal de acordo com a norma culta. Eu acho muito engraçado que quando a gente vai estudar concordância verbal, quantas regras tem? Sei lá, 37 regras de concordância verbal para decorar, uma porrada de coisa. E eu falo para os alunos que tem que saber as principais. E o verbo haver, com sentido de existência, que está aí nas letras A e C, e o verbo fazer, com sentido de tempo, o cara nem precisa fazer meu curso completo de gramática. Só o de gramática básica, que eu ofereci, por exemplo, junto com os aulões de vestibular de 2024 agora, só com aquele ali tu já matava. O pessoal não dá bola. O pessoal acha que gramática tem que fazer um curso completo, tem que saber aprofundado. A maioria das questões de vestibular do Brasil inteiro tu mata com o curso de gramática básica. A maioria, só que o pessoal não dá bola. Esse é um exemplo. Ó. Qual é a regra que tu tem que saber do verbo haver com sentido de existência? Sempre que o verbo haver tiver o sentido de existir, ele não vai para o plural. Ele é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele não pode ser conjugado por uma pessoa. Ele não pode ter sujeito. Então ele fica sempre no singular. Então a letra A que diz haviam anos que eu não ouvia. Não pode. Tem que ser havia anos. Há muito tempo desejo ir. Isso vale tanto para o verbo haver com sentido de existência, quanto para o verbo haver com sentido de tempo, que é o que está acontecendo aqui, ó. Impessoal, não pode ter. O mesmo vale para o fazer, ó. Fazem 2 séculos. Não, faz 2 séculos que ele morreu. Fazem 2 meses. Não, faz 2 meses. Se você souber que o verbo haver com sentido de existência ou de tempo é impessoal, e o fazer com sentido de tempo é impessoal, só pode ser a única alternativa que está no singular, letra C. Era só isso. Nossa, professor, mas o que é? É que eu estudo 94 regras de concordância e aí quando cai eu me atrapalho porque eu esqueço. Esse é o principal problema e é o que eu insisto. As pessoas estudam gramática sem ser direcionada para o seu vestibular. Elas saem estudando gramática enlouquecidamente como se tivessem que saber tudo. Uma coisa é você fazer a prova de gramática da Estadual de Minas Gerais, outra coisa é fazer da UNB em Brasília, que cobra muito mais aprofundado.
São provas diferentes, você tem que conhecer a sua prova. Então eu tô te dando esse vídeo e ele tem que ser um gatilho inicial para você. O que cai na Estadual de Minas Gerais? Agora eu vou atrás de outras provas. Agora que eu vi como o Lauro avaliou, eu vou perceber isso também. Então no assunto conetivos, conjunções, que cai muito em prova, e no assunto concordância verbal, era saber as regras principais, as que caem em tudo que é prova. Agora nessa próxima questão que eu vou mostrar, essa questão deve ter levado muita gente embora, porque eu conheço poucos professores que trabalham esse valor do C que foi cobrado. Então era muito fácil de ser induzido ao erro, não é porque o aluno não saberia perceber, não, na cabeça dele não existiria a possibilidade de ser outra coisa. E aí ele não conseguiria enxergar. Vamos fazer a questão primeiro então para discutir isso, tá? No terceiro quadrinho, na frase melhor não tocar nele se está machucado, a palavra destacada é classificada como? Pra gente entender o contexto da tirinha, e eu adoro essa tirinha, né? Ela diz assim, olha Haroldo, tem um quatizinho ali no chão, está vivo? Acho que sim, mas machucado? Veja como ele respira com dificuldade. Melhor não tocar nele se ele está machucado. Isso, você espera aqui e faz guarda que eu trago a mamãe. Espero que ela possa ajudar. Claro que pode, você não pode virar mãe se você não souber consertar tudo muito bem. Excelente, né? O que eu tenho? Melhor não tocar nele se ele está machucado. Se eu for olhar para as alternativas, conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa condicional, pronome reflexivo e pronome apassivador. Todos vocês vão concordar comigo que pronome não é, né? Esse não é o caso de um se que está ligado ao verbo, como seria se fosse machucou-se. O quatizinho machucou-se. Ele machucou a si mesmo, pronome reflexivo. Está se referindo a si mesmo. Aquilo ali é uma conjunção. Está introduzindo oração. É melhor não tocar nele, está implícito é a primeira oração. Se está machucado, é a outra oração. É uma conjunção, não é um pronome. O pronome passivador teria que estar numa voz passiva sintética, né? Não é o caso ali também. Então, com certeza, é uma conjunção. Quando a gente fica entre conjunção subordinativa causal e conjunção subordinativa condicional, eu sou capaz de apostar que a imensa maioria dos alunos que fizeram essa prova da Estadual de Minas Gerais esse ano marcaram condicional letra B. E, inclusive, você que está assistindo deve ter pensado, letra B, né? Se ele está machucado. Hipótese, condição. A conjunção se é a principal conjunção condicional da língua portuguesa. E quando o aluno estuda que ela não é condicional, qual é a outra opção que ele estuda? Que ela pode ser uma conjunção integrante. Eu perguntei se ele estava machucado. Eu perguntei isso. Se o se ele estava machucado introduz uma oração com o valor de isso, é uma oração substantiva. Não é o caso aqui. A resposta é letra A, causal. Daí você vai olhar e vai dizer assim, não, professor, o se é condição. Eu vou dizer para você que isso é algo tão específico da língua portuguesa que se outras bancas de vestibulares cobrassem, estaria errado o gabarito, eles iam dar o gabarito letra B condicional, de tão específico que isso é. Por isso que quando eu olhei, eu não acreditei. O Estadual de Minas Gerais cobrou isso aqui, cara, isso aqui é específico pra caramba. O que você tem que saber? A hipótese só acontece com ações futuras, não concretizadas. Para ser uma hipótese, não pode ter acontecido. Pensa na seguinte situação, ó. Como é que vai ser a previsão do tempo amanhã? Bah, não sei, vamos dar uma olhada. Por quê? Não, porque se chover, eu não vou à praia. Se chover, eu não irei à praia. É uma hipótese. Eu ainda não sei se vai chover ou não. Se chover, caso chova. Agora, olha o que acontece quando tá no passado. Se eu olho e digo assim, ó, ô Lauro, tu foi na praia ontem? Eu digo, não, né, cara? Se choveu, eu não tenho como ir à praia. Se choveu, eu não tenho como ir à praia. Não é uma hipótese. Já aconteceu. E aí esse se tem valor de já que. Se choveu, então eu não fui à praia, né? Já que choveu, eu não fui à praia. Você consegue trocar esse se por já que. Melhor não tocar nele, já que está machucado. Porque eles já olharam para o quatizinho e já diagnosticaram que ele está machucado. Melhor não tocar nele já que ele está machucado. Não é o sinônimo de caso. Melhor não tocar nele caso ele esteja machucado. Eles já afirmaram na oração anterior, ó. Por isso que eu li todo o quadrinho. Acho que sim, mas machucado. Veja como ele respira com dificuldade. Não é mais uma hipótese ele estar machucado. É uma certeza. E no momento que é uma certeza, é um fato. Não é mais hipotético, é um fato, já aconteceu. Quando o se introduz uma oração com este sinal de que já aconteceu, passa a ter o valor de causa e não mais de hipótese. Por isso que a resposta certa é a letra A. Já tinha visto isso em aula?
Quando eu tô dando aula de gramática, aí não basta só gramática básica, né? Aí é o curso completo. Eu destaco isso. Eu falo, ó, tem que estar atento. Hipótese sempre envolve condição futura. Não é que o tempo verbal tenha que ser necessariamente futuro. A ideia tem que ser de futuro. Tem que haver uma hipótese a ser confirmada, senão vai ser o caso de causa, que é exatamente o que acontece aí. Então aqui nós teríamos uma questão que você, que vai fazer essa prova e não conseguiu estudar toda a gramática de forma aprofundada, é aquela que a gente diz que é aceitável você errar. As duas anteriores não podia ter errado, aí é desperdício de coisa. Essa questão aqui, se ela vai chegar ao ponto de definir quem é aprovado, quem não é, vai ser um caso bem específico, como a gente tem poucas vagas, pode ser que seja o caso ali, né, de ser um diferencial. Mas é um caso bem específico que eu resolvi trazer aqui, porque eu realmente sempre falei isso em aula e nunca tinha visto aparecer uma prova de forma tão específica como essa, tá? Então são detalhes que aí você vai aprender num curso mais aprofundado de gramática mesmo. Às vezes vai ser necessário, né? Nem sempre a gente vai ficar só num ponto superficial. Então, parabéns para a Estadual de Minas Gerais, mandou muito bem nessa questão, porque é um caso muito confuso que só quem realmente estudou bastante gramática ia saber matar. Beleza? Espero que você siga firme aí nos seus estudos. Precisando é só chamar. Beijinho, beijinho e até a próxima.